Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Senhor nosso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que Deus abençoe você e a tua vida no nome do Senhor. Com sabedoria espiritual, inteligência emocional, esse vídeo aqui hoje é o vídeo 38 da série Os Segredos da CCB. Vai um cafezinho? Cafezão. Muito bem. Esse vídeo hoje é sobre a secretaria da igreja, ou o quartinho, que é nada mais nada menos que um recinto dentro da igreja ou fora da igreja. No caso das igrejas de madeira, ele era realmente lá fora, ao lado da casa comodatário, ao lado do fundo bíblico. E em alguns lugares do Brasil, esse quartinho, essa salinha, ela era englobada ao fundo bíblico. Em algumas. Mas são poucas. A maioria era separada do fundo bíblico. Separado do fundo bíblico. Em algumas tão pequenininhas que não tinha esse quartinho, que era tão pequenininha, então eles usavam um canto lá onde colocava vassouras, tudo, para chamar a pessoa para conversar lá. Tá, muito bem. O que é a secretaria da igreja? É um local muito mais bem organizadinho, pequeno, mas, vamos dizer assim, jeitoso, né? Alguns têm cadeiras, alguns têm sofás. Geralmente tem mesa para poder conversar, trocar assunto. Põe uma mesa de cozinha ali com 10, 12 cadeiras. Alguns lugares é uma mesinha pequena, só um banco. Mas é um local onde vão se conversar assuntos relacionados à administração. Quando a denominação tem uma reunião de administração, sobre a administração da igreja, geralmente esse quartinho é para lá que eles vão fazer reuniões. Essas reuniões não são feitas no salão da igreja, são feitas na administração. Reuniões que falam de valores de dinheiro, escolha de diáconos, cooperadores, compra de material de construção, distribuição das suas coletas das obras, assim por diante, tudo lá, no quartinho. Também são lá nessa secretaria que eles guardam alguns documentos importantes, que eles se acham importantes, né? Alguns documentos que se acham mais importantes. Então esses mais importantes ficam guardados no quartinho, lá nesse quartinho da secretaria, que também serve para colocar o dinheiro da coleta. O dinheiro da coleta vai para o quartinho da secretaria. Muito bem. Mas você sabia que nessas igrejas novas aí que tem de alvenaria e que tem galeria, geralmente o quartinho é lá em cima. Você percebeu que lá em cima no quartinho, lá em cima tem uma janela grande, similar a todas as janelas da igreja, né, esteticamente, que ela dá de frente para o quartinho. Ela sempre está com uma cortina lá para você não ver o que tem lá dentro. Claro que a função da janela é iluminar, mas também é para eles terem um controle lá de dentro do quartinho, quando estão fazendo uma reunião, uma coisa assim, para ver quem está chegando. Então a janela serve para isso. Então pela janela da secretaria lá em cima, nessas igrejas grandes que tem galeria, coisas assim. Então nessas igrejas maiores, mais modernas, tendo galeria ou não nos quartos acima, no quarto acima, eles têm uma visibilidade maior da rua, se vai vir alguém conhecido, se está chegando alguém, se está chegando a polícia para levar alguém que está ali. Então a janela serve para isso. Mas o quartinho em si tem um segredo. Esse quartinho de administração, para quem é cristão já, membro da congregação cristã no Brasil, ou visitante, já sabe que, além de administração, lá também são julgados e são condenados pelo mesmo juiz advogado os pecadores da congregação cristã no Brasil, os transgressores da santa doutrina e todos aqueles que lhe convém para julgar e condenar. Ora, eu conheço muitas pessoas aqui no estado do Paraná que passaram por isso. Problemas de divórcio, vícios, jogatina. Teve um que era muito inteligente, não tinha curso superior, mas tinha aberto um comércio ilegal aí, também de coisas erradas, né? Comprando coisas erradas, vendendo coisas erradas, peças de carro, picaretagem. O que mais tem no meio dos empresários da congregação é empresário vendendo carro velho, comprando carro velho. E esse irmão, muito inteligente, foi levado para o quartinho. Ele era muito inteligente, conhecia a legislação e tudo mais.
E lá, ele com medo, né, porque achava que ele era obra de Deus, não sei o quê, foi levado lá e lá ele foi julgado, claro. Não foi só admoestado, como foi cortado a liberdade dele ser músico. E falaram coisas horríveis para ele e tal. Que ele tinha perdido o direito de ir pro céu. Que ele já tinha transgredido uma vez, transgredido outra, não sei o quê. Mas como já estava causando problema para a igreja, Deus fez ciente que ele já tinha perdido a graça de Deus. Assim como também os adúlteros são levados para lá e falado que a partir de agora você só no banco. Só no banco. Para você, o último banco, só a misericórdia você. Só a misericórdia, eles falam. Então esse quartinho, nada mais é que essa secretaria, é a secretaria administrativa da igreja. Mas ela tem essa dupla função de servir de fórum para que essas pessoas problemáticas na visão deles, ou problemáticas de verdade, sejam lá julgadas e condenadas lá. E de lá sai já a sentença. E por que eles fazem isso no quartinho? Porque para que não tenha testemunhas. Porque quando há um problema, a Bíblia diz, um problema para ser resolvido pelo presbitério, tem que levar testemunhas para admoestar, para consertar alguma coisa, mostrar pontos de vista. Mas ali não há testemunha, ali é o ancião com o porteiro, que geralmente o porteiro é um cara mais forte, né? Não é aquele porteiro velhinho, não, ele leva os mais fortes com ele, alguém de administração, e leva o cooperador ou o ancião. E naquele quartinho ali, quando fecha aquela porta, meu querido, minha querida, quando aquela porta se fecha, ali está sentenciado o fim daquela alma. Dali saem casamentos, dali saem desvios de conduta, dali sai dinheiro para as obras, mas também dali sai uma pessoa morta espiritualmente. O quartinho da administração, ou quartinho. Você não sabia? A congregação tem um quartinho. É o quartinho do abate. Você entra lá dentro e sai abatido. É o quartinho do abate. Como uma ovelha muda vai para o matadouro, o CCBano vai entrar lá dentro. E quando chegar lá dentro, de lá ele não volta a mesma pessoa. Não volta. Já tem relatos, sim, de irmãs que foram lá e foram violentadas mentalmente, de certa forma, que elas entraram em depressão. Jovens que foram massacrados espiritualmente também e saíram em depressão. Não querem saber de igreja nenhuma mais. E outros que realmente eram tão crentes, e saíram de lá e creram que perderam a graça de Deus. Creram que perderam a salvação, como dizem eles, o dom da vida eterna, e entraram em depressão profunda e ficaram em coma. Eu conheci uma que ficou doente mental, ela gostava de orar na igreja. E depois chamaram ela no quartinho lá, porque o filho dela tinha feito umas coisas erradas e tudo mais, e responsabilizaram ela pelos problemas. Ela saiu tão abatida, que ela não conseguiu mais frequentar a igreja, se afastou, tentou frequentar outros, não conseguiu, e ela entrou em depressão profunda. Essa depressão profunda causou para ela problemas de saúde. Ela não se alimentou mais, né, e foi emagrecendo e morreu. E isso foi em 2005. 2005, no ano que eu estava saindo. 2005, essa irmã morreu. Foi aqui perto de casa. O laudo da morte dela deu, que é a inanição. Eles tinham comida em casa, tinha tudo. Mas uma depressão profunda, foi muito forte, a ponto dela como é que é uma palavra certa? Ela foi se fechando, ela foi ficando calada em casa, com os filhos, já não conversava mais com mais ninguém, foi se fechando. E quando falava alguma coisa, escutava um hino, alguma coisa, ela chorava e saia chorando. Problemas psicológicos, os traumas foram tão grandes que daquele quartinho ela entrou uma crente com problema, uma irmã com problema. E de lá saiu praticamente para a morte. Ela durou o que depois que ela saiu do quartinho? Eu acredito que ela durou 8 meses. Tá bom? Então existe sim esse quartinho na CCB, que é uma secretaria para uso administrativo deles. Mas lá também é o quartinho do abate. Tá bom? Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora aqui no canal Cristianismo Vida Terrena, nesta série apologética, o quartinho da CCB. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se um dia você entrar naquele quartinho da CCB lá, saiba que de lá você só sai sem liberdade. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.